Vamos falar sobre Santos Futebol Clube? Quem vai estar no comando técnico do Santos depois da demissão após o vexame ridículo contra o Vasco? Quem vai ser o escolhido? Como estão as tratativas para essa escolha e como estão as negociações para a volta de Sampaoli, para a chegada de Tite ou de Vojvoda? Vamos falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. E é verdade que não tem sido bom para ninguém nem a semana, nem o dia, nem o mês, nem esses últimos 5 anos sendo santista, né? Essa que é a realidade. E hoje, como no dia em que perdemos por 7-1 do Internacional, isso fica mais claro ainda. Uma derrota por 6-0, ridícula, contra o Vasco, derruba o Kleber Xavier. Eu já falei muito sobre isso aqui no canal, em todas as minhas redes sociais, já dei minha opinião sobre o que aconteceu. Se você quiser ver, inclusive tem aí no canal. O Santos, nessa demora, né, de demitir o Kleber Xavier e prolongar a desgraça que foi a tragédia, ele acabou se complicando em uma coisa. Ele pensou, né, eu vou me adiantar, eu já vou ter o meu plano B já pronto, caso o Kleber Xavier tenha uma derrota, e aí é só demitir. Foi atrás do Sampaoli, combinou tudo, se acertou. Faltava ainda algumas coisas para negociar, obviamente que faltavam, mas já estava pelo menos com o primeiro passo dado. E o que faltava? O Santos perder. O Santos enfrenta Juventude, o Santos enfrenta Cruzeiro e nenhuma das duas partidas apresenta uma derrota. O que é ruim e bom ao mesmo tempo. Porque é bom, o Santos sai um pouco da zona de rebaixamento, inclusive nesse momento ele não está na zona de rebaixamento, mas isso prolonga o trabalho de Kleber Xavier. Prolongando o trabalho de Kleber Xavier, a gente faz outros técnicos que a gente já tinha começado a negociar esperarem. É claro que é estranho você começar a pensar em outros técnicos enquanto você tem um, sim. Mas o Santos tentou se adiantar ao cenário, né? E nem sempre, na verdade nunca, ele consegue fazer isso. E hoje com um técnico que parecia um cachorrinho, porque assim, o Santos podia fazer qualquer movimento com o Sampaoli que era engraçado. O Kleber Xavier não saía do lugar onde ele estava. E ele permanecia tranquilo, tem o respaldo total da diretoria, enfim, né? Preferia que ele tivesse demitido bem antes. Preferia que ele tivesse olhado e falado assim, não quero estar aqui, não me querem aqui, eu vou embora. Mas não foi o movimento dele, ele preferiu continuar e foi humilhado, cara. Ele e ainda mais os santistas, né? A gente que fica aqui e fica pra sempre. Os jogadores, os técnicos, os diretores, presidente, todos eles vêm, passam e vão embora. Agora nós, que somos torcedores, a gente fica aqui e vê sempre o que dá errado no final, né? A gente tá sempre observando como acaba todo ano que é ruim pro Santos. A gente sempre tá aqui pro apito final de rebaixamento, ou pro apito final de não conseguimos Libertadores esse ano, ou por uma posição a gente tá ali na Sul-Americana. Enfim, a gente nem no Paulista consegue chegar na semifinal nos últimos anos, foram 2 vezes. E na última agora foi um sacrifício pra gente conseguir disputar contra o Corinthians lá no Neoquímica durante a semifinal. Então assim, falta planejamento, isso é óbvio, falta planejamento para contratar técnico, para iniciar ano. O Santos nunca tem um bom planejamento para começar o ano, é claro que é sempre um oba-oba, tirando o ano de 23, que o Santos teve que se agilizar, teve que ir atrás do mercado, porque foi rebaixado, tudo tava uma bosta. Todos os anos que o Santos começa um ano, ele começa mal, começa péssimo, péssimo. E esse ano não foi diferente, a gente tava no oba-oba falando, Série A, 10 voltou. E aí, eu sou obrigado a falar que o Carille estava certo em falar que o Santos não tinha planejamento nenhum. Falando do novo técnico que pode estar vindo aí pro Santos, a gente tem atualmente 3 opções que estão na mira do Santos, né? Ou pelo menos tinha até o início do dia. A gente tinha Tite, Vojvoda e Sampaoli. O mais longe deles todos, na minha opinião, Vojvoda. Não tinha chance nenhuma dele vir trabalhar no Santos. Aparentemente ele já havia falado não na primeira procura do Santos, ele já descartou trabalhar em qualquer... Normalmente os técnicos falam isso, mas depois aparece em algum clube, né? Mas o Vojvoda afirmou, não quer estar em nenhum clube até o fim dessa temporada. Pra dar uma pausa, né? Tudo assim, pra descansar. Pelo menos é o que eles falam normalmente, nem sempre é isso que acontece. O Tite... a gente sabe muito bem que quem ainda está na comissão técnica do Santos é o Matheus Bach, que é o filho do Tite, né? Ele permanece junto com o preparador físico, junto com, se eu não me engano, outro auxiliar, né? Que é o Vinícius, não sei o que, enfim, acho que é Vinícius o nome dele. Mas assim,
bem ignorável, não precisava estar ali. É um auxiliar do auxiliar, mas a gente tem ali, não sei porquê. Inclusive ainda tem o César Sampaio, que pode ser interino caso essa galera toda saia. Enfim, né? Eles inclusive foram falados o presidente falou pra eles que eles vão participar da transição, né, para uma nova comissão técnica. O que é estranho, porque se vier o São Paulo ele vai vir com comissão. Então, assim, e é a melhor opção, né? O Santos já estava encaminhado com o São Paulo. Agora tem que fazer milagre também pra ele vir. Enfim. O Tite, então, ele tem ainda uma cirurgia marcada pra setembro, se eu não me engano, ou setembro, outubro, então meio que assim, ele não podia comandar o time de muleta, toda hora andando de cadeira de roda pra lá e pra cá, tendo que... Véi, não dá, desculpa. Ele tem que tirar pelo menos até o fim do ano aí pra ele se recuperar, tudo pra poder comandar o time no ano que vem. Então, o Santos tá fora dos planos do Tite e vice-versa. O Santos não vai atrás do Tite, muito por causa disso, mas eu tenho certeza que se não fosse por isso, ele já era técnico do Santos. Mas a torcida já deixou recado, tá? Lá no Morumbi já deixou claro que quer o Sampaoli. Outras opções não serão toleradas. E aí o Santos vai ter dois caminhos para seguir, né? Ou o Santos fala assim, não, eu vou apostar em outro treinador. O Santos não tem tempo para apostar, parênteses, o Santos não tem tempo para apostar. A gente tem menos de 6 meses para o fim do campeonato, já estamos no segundo turno, o Santos está muito perto da zona. Acabamos de perder de 6 do time que tá lutando pra não cair. Então, assim, não dá pra apostar. E aí a outra vertente é, ou o Santos pega esses 6 reforços que o São Paulo falou, vai atrás de não sei quantos zagueiros, vai, contrata, gasta dinheiro. Mas tenta se manter na Série A e construir um trabalho sólido pro ano que vem. Nem que se divide pelo menos agora. Porque assim, é chato, né, cara? A gente pensar que pra gente ter um time forte, a gente tem que se endividar. A gente nunca pode ter um bom planejamento. A gente nunca pode falar assim, pô, agora, esse ano, a gente conseguiu fazer um ano normal. A gente conseguiu estar em 11º colocado no Brasileirão. A gente não teve vexame nenhum. A gente não gastou um dinheiro absurdo e a gente teve um trabalho interessante. A partir... Não, o Santos nunca tem isso. Ou o Santos, vamos lá, eu vou dar um exemplo que faz muito tempo que a gente não vê. Ou o Santos é campeão paulista e luta pra chegar na Libertadores e falar, esse ano a gente quase foi campeão e não chega nem no G4, como foi até 2019, ou então desde 2020 pra cá a gente fala, pô, tomara que esse ano a gente não caia. Faz muito tempo que a gente não fica no meio de tabela. Essa é a realidade. Eu gostaria muito. Essa é a verdade, assim, a gente se acostumou com a mediocridade, né? A gente se acostumou, porque a gente só vê bosta, a gente só vê merda. Então, uma coisa mediana, uma coisa média, uma coisa mais ou menos, já é uma maravilha, já parece o céu. Quando a gente vence 2 jogos seguidos, empata outro, perde outro, aí empata outro, fala, pô, tamo bem. Esse ano não tá ruim. Então, assim, a gente se acostumou a ser triste com o Santos e qualquer resquício de felicidade já ajuda a gente. Então, basicamente, esse é o cenário, né, gente? O Santos se complicou muito ao manter o Cleber Xavier, porque agora a gente fez o São Paulo esperar não sei quantas semanas, não sei quantos jogos para ver se o Kleber ia cair. Ele certamente agilizou a vida dele. Já pensando em outras opções. Isso é achismo, né? Mas eu acho que é isso mesmo, cara. Assim, ele deve estar pensando em outras opções, deve estar pensando em outros casos, outras coisas que ele poderia fazer nesse meio tempo. Porque, assim, ficar esperando o Cleber Xavier ter a primeira derrota. Inclusive, teve uma baita derrota. E eu acho que a partir disso, o Sampaoli deve ter aumentado essa lista que tinha 6 reforços para 10. Certeza. Certeza. E outra dúvida que eu tenho, se ele vier, Neymar vai disputar com ele, quem vai ocupar ali o CT, porque pra ele o CT vai ser blindado, tá? Não vai entrar influência que nem entra toda hora pra fazer coisa com o Neymar, assim, eu não tô garantindo que não vai entrar. Mas na cabeça dele, só ele, Marcelo Teixeira e um ou outro dirigente vai ter a chave do CT. Ou seja, só eles dão sim ou não. Neymar não vai estar nesse jogo, apesar do Santos ter um contrato realmente com o Neymar, em que o Neymar ganha e o Santos também ganha a partir do Neymar. Então, assim, é um contrato comercial, né? Ai, meu Deus, é tanto problema, é tanto BO que a gente tem que resolver sendo Santista, que é impressionante, a gente não pode só torcer. A gente tem sempre que estar pensando em dinheiro, tem sempre que estar pensando em, esse ano a gente não vai cair, esse ano tem que contratar um cara que não leve a gente lá às alturas, mas também não leve... Cara, impressionante como é torcer pro Santos, né? A gente tá sempre pisando em ovos. Mas assim, o único jeito da gente ter um norte no momento é Sampaoli. Qualquer outro treinador, a torcida vai fazer um protesto do caramba, inclusive eu, tá? Porque a gente acostuma um torcedor com uma coisa. Tá existindo ali uma negociação por debaixo dos panos com o Sampaoli. Não é por debaixo dos panos, todo mundo sabe, inclusive o Kleber sabia também, obviamente. Se a gente sabe, pô, como é que ele não sabe que ele tá lá dentro? E assim,
ele dá esperança pro torcedor, o Santos, e aí ele me entrega uma derrota bizarra, uma falta de continuidade na negociação com o Sampaoli, assim. Eu não sei se vocês conhecem o Malucos pelo Santos, né? Que é um perfil no Instagram, que é o Diogo. Ele é um cara muito legal, inclusive, se fosse vocês seguirem lá no Instagram. Ele comentou, né, que assim, agora falaram que o salário do São Paulo é alto demais, que talvez ele não venha. Realmente essa é a impressão que dá. Quando você dá tanta esperança pro torcedor e você tira isso dele, cara, é bizarro o que acontece, é bizarro. E eles têm todo o direito de reclamar, todo o direito. Todo o direito mesmo. Porque você constrói alguma coisa e você destrói ela no meio do caminho. É isso que o Santos faz com a gente. É isso que o Santos sempre tem feito. Construído uma esperança pra gente, construído um falso planejamento, né, cortina de fumaça, como gostam de dizer, e aí entrega uma coisa sempre mais ou menos. Eu vejo isso desde Pedro Caixinha, desde antes ainda, desde, sei lá, Ariel Roland, cara, Jesualdo Ferreira. Tô indo lá atrás. Tô buscando os primórdios aí desde a final da Libertadores lá que a gente perdeu. Que aquele foi o nosso primeiro dia desses 5 anos aí de inferno. Bom, enfim, a novela São Paulo tá longe de acabar, tá longe de acabar. Inclusive saiu coisa aí que ele de- pediu aí uma página, um negócio com 19 páginas, falando sobre o que ele quer que o Santos mude, o que ele quer que mude lá dentro do CT, alteração na diretoria do Santos, enfim. O São Paulo é assim, ele chega e ele quer mudar o local. Tem os pontos bons e os pontos ruins disso, a gente sabe bem. Mas assim, que eu concordo com ele, eu concordo, cara. Tem muita coisa que precisa mudar lá dentro. E talvez eu apoie a maioria dessas mudanças quando elas vierem à tona, tá? Se realmente ele for contratado, porque agora, a essa altura do campeonato, eu não sei o que pode acontecer com o Santos. Sim, o mais provável é que Sampaoli ainda venha. Essa é a resposta, né? Mas é o Santos, né, rapaziada? Ele é craque em decepcionar a gente. Se inscreve no canal, deixa o like, não se esquece disso. Tamo junto, me segue no Instagram, segue no TikTok. Dá um help aí pra gente crescer essa comunidade aqui. Pra gente ser gigante e poder ter opinião pra mudar o que for dentro do Santos Futebol Clube. Pra gente poder mover céus e terra por esse time que a gente ama tanto e que tem feito a gente sofrer horrores nesses últimos 5 anos. Rapaziada, vejo vocês na próxima. Falou e fui.